Espírito Santo nessa noite, Pai. Fala, Jesus, aos corações, para que eles possam compreender um pouco, Senhor, deste tempo que o Senhor esteve aqui na terra, com algumas pessoas que tiveram o privilégio de estar tão perto do Senhor. Mas eu te digo que nós também temos o privilégio de estar perto do Senhor nessa noite. Então nós te damos graça pela tua palavra revelada a nós. Amém? Amém. Amém. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, né? Essa palavra fala da dor de uma mãe, né? Hoje nós falamos muito em alegria, mas nós sabemos que muitas mães têm passado por dores, muitos pais também que são mães. Eu estou assim com meu coração muito triste, porque essa semana mesmo, né? Mas eu já tinha meditado nessa palavra, não foi por conta disso, não foi uma mãe, mas foi um pai que passou por esse mesmo problema dessa viúva aqui, né? Há 2 anos, na véspera do Dia das Mães, ele perdeu a sua esposa. E sábado ele sepultou a filha adolescente. 2 anos atrás, exatamente, né? Então é com muita tristeza que a gente vê, né? Ah, mas não era para falar de alegria, mas os fatos estão assim acontecendo todo dia como acontecia naquela época, né? Jesus ia, e este pai, ele era assim, tão influente na nossa cidade, pessoas que tinham de tudo. E aí eu comecei a olhar também para a vida dessa viúva, me parece que ela era uma pessoa influente, porque havia uma multidão vindo com ela. Havia uma multidão naquele velório, né? E aí nós vemos assim, que muitas vezes a influência, né, o status, quando chega a hora da dor, quando chega a hora da morte, não significa mais nada para nós, né? O que é isso para nós, né? E essa mulher aqui na Bíblia, ela foi marcada pela dor, né? Nós vimos aqui a mãe de Moisés, o libertador, as meninas representando, a Joquebede, a Sunamita, também teve um filho que Deus o ressuscitou. Mas essa mulher aqui, ela não tinha nem nome, nem descreveram o nome dela. Só Lucas descreveu a dor dessa mãe, né? Que vai levando o filho único para enterrar. Filho na Bíblia significa sonho e promessa. Agora já imaginou a dor dessa mãe levando o sonho dela a ser enterrado? O fato é que ela teve a oportunidade de se encontrar com Jesus neste caminho de destruição, neste caminho que ela estava vendo, entregando ali o filho único, que talvez ela tinha até depositado a esperança dela naquele filho, depois de perder o esposo, né? Ela deve ter sonhado, como nós mães sonhamos tantas vezes, né? Nós sonhamos para os nossos filhos. Muitas vezes nós sonhamos até mais do que eles, né? Meus filhos vai se casar com um bom moço, com uma boa moça, né? E essa mãe aqui, ela deve ter colocado assim as expectativas nesse filho, né? Ele vai encontrar, ele vai dar continuidade àquilo que foi interrompido na vida do pai, né? Mas agora ela vê ali o sonho dela dentro de um caixão, uma multidão que a segue, e na entrada da cidade ela tem o privilégio de encontrar com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor da vida. E na porta da cidade, essa mulher trazendo aquela dor dela, Jesus vem também acompanhado de uma multidão. Diz a palavra de Deus que ia ele com seus discípulos e uma grande multidão. E como nós vemos hoje, né? As pessoas que têm acompanhado Jesus. E aqui Lucas coloca discípulos e depois coloca multidão, né? Por que será? Porque discípulo é aquele que segue Jesus de perto. Ele não perde a oportunidade de estar perto quando a palavra é aberta, quando a palavra é revelada. Ele quer sempre estar perto da onde Jesus está. Ele é compromissado, né? Os discípulos eram compromissados. Não só os discípulos, como eu creio também que algumas mulheres na Bíblia é relatado que elas serviam a Deus e acompanhavam a Deus também, né?
Disse de Joana, Susana e algumas mulheres que estiveram muito próximas de Jesus, assim como seus discípulos, ao ponto de ir até o Calvário, e depois elas vão até o terceiro dia lá, onde Jesus ressuscita, e lá estão elas, né? Mas também tem aquela multidão que não segue, que só acompanha até um certo ponto, e depois eles se cansam, né? E eles deixam de seguir Jesus, porque talvez eles estavam ali porque eles queriam resolver alguma coisa na vida, mas depois que resolvesse, já não importava mais em estar ali, né? Era uma multidão de pessoas que o Senhor vinha trazendo ali com ele, uma multidão que não se compromissa, uma multidão que quando está cansado nem sente falta da palavra de Deus, e assim vai por aí adiante como nos dias de hoje, né? E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ela também tinha, né, como eu falei aqui, a multidão com ela, que vinha ao encontro de Jesus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Essa mulher, ela teve um encontro com o amor, né? Muitas vezes a gente fala, é o amor da minha vida. Eu acho que essa mulher teve um encontro assim, com o amor de Deus revelado aos homens aqui na terra. E ela não deixou passar essa oportunidade, como muitas pessoas deixam passar. Porque quando ela não se fecha para Deus, ela se permite, né? Permite que o Senhor possa entrar e possa sondar os sentimentos dela, ao ponto de Jesus se compadecer, e em outras traduções diz que ele se move de íntima compaixão por aquela mulher, né? Por quê? Porque no tempo que o Senhor a visitou, no tempo que o Senhor a encontrou, ela não fechou a vida dela, ela se quebrantou, eu creio, porque ela estava chorando, e ele diz: não chore. E quando eu creio que essa mulher olhou para Jesus, e sem palavras ela conseguiu mover o coração de Deus. Muitas vezes nós gritamos, né? Nós descabelamos e oramos tanto. E veja bem, essa mulher permitiu que Deus entrasse nos sentimentos dela, no coração, ao ponto dele sondar sem palavras. E Jesus, talvez ele tenha identificado a dor dessa mulher, porque nós não podemos descrever a dor de um pai que perde um filho, que vai enterrar, mas Cristo, eu creio que ele consegue se identificar muito com essa dor, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre essa mulher, e um pastor estava dizendo assim, que talvez seria por causa da própria família dele. A mãe terrena dele era viúva. E ele talvez tenha visto a dor da mãe, e também porque logo mais ele também seria morto. E essa mãe poderia sentir essa dor. Mas eu comecei a meditar e Deus me mostrou outra revelação que me tocou o coração. Sabe, Deus se identifica com a dor do ser humano, porque ele gera vida, assim como nós geramos os nossos filhos. Então, como ele é o criador do ser humano, ele consegue identificar esta dor quando nós sofremos, porque foi ele que nos criou. E antes de nós termos qualquer mãe, como aqui foi falado pelo pastor, pela Marta, ele primeiro foi a nossa mãe. Amém. Né? Ele primeiro nos gerou. Então eu acredito que essa dor foi identificada também por isso, né? Talvez seja por a família. Mas eu creio que Jesus, ele se identificou porque, sabe, irmãos, nós mães, nós temos uma coisa de... Nós somos assim, depois que a gente tem os nossos filhos, nós começamos a sonhar por eles, e de certa forma, entre as mães, eles perdem até a identidade. Tipo assim, Luane, o dia da formatura da Luane, pode ter certeza que entre as mães não era a Luane, era a filha da Laura, né? Que é colocada. Semana passada nós tivemos um casamento aqui, minhas irmãs ficou perguntando: para onde você vai? Para o casamento de quem? Do filho da Gil. Se eu falasse Humberto, ninguém ia entender, mas a gente sempre coloca as mães. E é assim que a gente faz entre as mães. Vocês perdem um pouco a identidade, né? E é o filho da fulana,
A gente pode até ver mesmo também pelo livro dos reis, né? A influência que as mães tinham com os filhos, né? O nome da mãe era citado. Dizia assim: Manassés começou a reinar com 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o nome da mãe dele era Efizibá. Por que colocam tanto o nome da mãe, né? Por causa da influência da mãe na vida de um filho, talvez, né? Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor, buscou ao Senhor, e o nome da mãe dele era, me lembro agora, né? Acho que era Radida. E assim por aí vai. E os nossos nomes são colocados muitas vezes na vida dos nossos filhos. E Deus se identifica também conosco. Os nossos nomes é colocado tanto para alegria, nos momentos de alegria, como eu creio que também no momento de tristeza, né? Por quê? No momento de vergonha também, o filho de fulano que fez aquela coisa feia. Ninguém fala o nome da pessoa, mas fala o nome da mãe, com certeza, né? Nós carregamos este peso e nós carregamos também o orgulho de quando nós temos um filho que faz coisas boas, então nós levamos ali, né? Nós levamos, e eu creio que Deus ele se identifica também com a nossa vergonha, viu? Tanto é que ele foi para a cruz do Calvário, levando o quê? A nossa vergonha, né? Então, ela se permite e ela não se fecha, e ele diz: não chore. E quando ela deixa com que o Senhor fale com ela, depois se aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregava pararam. Quando aquela mulher tem um encontro impactante com Jesus, e ela para a vida dela ali, né? Eles pararam. E às vezes, muitas vezes na nossa vida, é necessário que nós venhamos a parar e a contemplar Jesus chegando perto, e a contemplar, porque o amor ele sempre vem ao nosso encontro. Jesus vem sempre ao nosso encontro. Quantas vezes Jesus chegou, mas nós estávamos correndo com nossas coisas, com nossa vida, e nós não conseguimos parar para contemplar, para deixar ele entrar nas nossas vidas, e nós perdemos muitas vezes a oportunidade, porque nós estamos assim tão preocupados com tantas coisas. Mas essa mulher, ela permitiu que parasse, e ela podia falar assim: sai da frente, o que vocês estão fazendo? Eu vou enterrar o meu filho, você não está vendo minha dor? Ela nem questionou sobre isso, ela apenas olhou para Jesus e chorou. E ali ele se move de íntima compaixão, e primeiro ele toca, né? Ele toca na situação, na dor daquela mulher, né? E depois ele diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. E aí é o tempo que, quando essa mulher para, Jesus fala, né? Jesus fala a situação como se ele estivesse dizendo assim: agora não é mais com você, agora a tua dor é minha. A partir desse momento eu estou no rumo dessa situação. Por quê? Porque ela permitiu, ela parou, ela deixou com que o amor entrasse na vida dela, naquela situação, daquela forma, né? E Jesus entra, e quando ele diz: jovem, eu te digo, levante-se. Veja bem, Jesus tem outra passagem que eu estava meditando essa semana, que ele diz assim, ele está falando lá para os da sinagoga, que no tempo de Elias, somente Deus cerrou a terra por 3 anos e não houve chuva, e havia fome. E Jesus está dizendo, acredito que no livro de Lucas mesmo ele está dizendo isso, que somente uma viúva conseguiu com que Elias fizesse um milagre, entrasse na casa dela e fizesse um milagre. E depois ele segue dizendo que no tempo de... Acho que eu troquei, acho que foi no tempo de Elias e no tempo de Eliseu. Um desses dois profetas, no tempo de Eliseu, ele segue dizendo que havia também muitos leprosos em Israel. Muitos. Mas só o sírio Naamã foi curado da lepra, né? E aí eu fico imaginando quantas pessoas eram enterradas todo dia durante o ministério de Jesus, né?
Mas essa mulher teve a oportunidade porque ela abriu o coração para Deus, porque ela deixou Deus tomar a situação em suas mãos, né? Parece que na Bíblia só 3, né, no ministério de Jesus que ele ressuscita naquele tempo, né? Mas eu acredito que muitas pessoas também estavam morrendo e não conseguiram alcançar o milagre de Jesus. Mas essa mulher alcança, ele diz ao jovem, levanta, o jovem levantou e começou a conversar. E depois Jesus entregou a sua mãe. Amém? Você vê que Jesus conversa com o jovem, ele trata com o jovem e ele entrega a sua mãe. Talvez até de outra forma agora, né? Talvez até com outros olhos. E diz a Bíblia que todos ficaram maravilhados, cheios de temor e louvavam a Deus. Mas o outro ponto que eu pude perceber aqui, a naturalidade com que Jesus lida com a vida e com a morte, né? Porque ele diz, jovem, levanta como se o jovem estivesse dormindo. Isso me faz lembrar assim, até quando eu acordo minha filha às 5 horas da manhã, Letícia, levanta, é às 5h10. Foi com essa naturalidade que Jesus falou. Sem fazer alvoroço, com autoridade, ele fala, porque ele tem o domínio e controle sobre a vida e sobre a morte. E quantas vezes nós temos medo, né? Nós temos medo da morte. E essa palavra ela me levou a pensar que quando nós morremos com Cristo aqui, eu acho que nós só vamos dormir por um pouco. E depois lá na eternidade, Jesus vai chamar. Filho, acorda. Filha, levanta. Tem uma eternidade ainda para você. Não acabou aqui a sua vida. E Jesus assim ele fala para esse jovem, né? Não acabou aqui os teus sonhos, né? Não acaba aqui, nunca vai acabar, nós temos uma eternidade com Cristo, e às vezes nós estamos tão preocupados com essa vida, né? E o que mais importa no Senhor é que nós estejamos lado a lado com Ele. E essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa noite, que nós tenhamos assim, maturidade, assim como Jesus, de lidar com as coisas, de aprender com Ele todo dia, e que nós não sejamos influenciados por multidão nenhuma que não tenha algum compromisso com a palavra de Deus, né? Que todas as mães, eu quero dizer também que o Senhor vai ao encontro das nossas dores, porque Ele sonda o nosso coração, né? Quando nós nos permite isso a Ele, né? Porque Deus é tão educado que Ele só chega na vida de alguém que permite, né? O importante é que o amor ele sempre chega e ele nunca chega atrasado nas nossas vidas e na vida também dos nossos filhos, como foi feito para esta mulher aqui que provou do amor de Deus, né? E que o conselho que eu quero deixar para as mamães de hoje é que nós podemos conseguir quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E eu queria orar hoje, tanto pelas mães como pelos filhos, né? E que o Senhor, nessa simples palavra, Senhor Jesus, Tu tens o controle, Senhor, da Tua igreja, da Tua casa, nas Tuas mãos, de cada vida. Tu conheces, meu Deus, toda dor, toda alegria, Senhor, toda dificuldade dos Teus filhos, Pai. E é por isso que dia a dia nós estamos, Senhor, debaixo da Tua dependência, Pai. Pedimos ao Senhor que venha nos proteger e que venha livrar-nos de todo mal, de toda adversidade, Pai. Que porventura venha sobre as nossas vidas nesse dia. Peço ao Senhor que venha derramar o Teu amor e a Tua graça sobre o coração, Senhor, de cada mãe aqui, que colocou os seus filhos, Pai, que geraram filhos e que tem sonhos para com eles, Pai. E muitas aqui também serão mães, Deus, porque nós cremos que o Senhor hoje abre para estas vidas também a oportunidade de provar um pouco também deste amor, dessa responsabilidade, Pai.
E é diante dos teus olhos que nós colocamos as nossas vidas e nós invocamos ao Criador da vida nessa noite, para que Ele venha gerar vida em nossos filhos, Senhor, para que Ele venha derramar a Tua mão santa de poder sobre as nossas vidas e nos abençoar. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, quando muitas vezes nós não conseguimos erguer os nossos olhos e olhar para Ti, porque nós estamos tão ocupados com nossas coisas, Pai. Nós te pedimos perdão, meu Deus, porque quantas vezes, Senhor, nós não entregamos a vida dos nossos filhos em Tuas mãos, nós não entregamos nem sequer as nossas vidas, porque nós nos achamos, Senhor, tão importantes, meu Deus, nós nos achamos tão capazes, Senhor. Mas eu quero dizer nessa noite, ó Deus, que a Tua igreja, nessa noite, ela se coloca diante do Pai, diante do Senhor, porque o Senhor é como mãe para as nossas vidas, porque o Senhor entende as nossas dores, porque o Senhor foi quem nos criou, Pai. E nós te agradecemos por ter levado a nossa vergonha, nós te louvamos, Senhor, por ter levado, meu Deus, todas as nossas dores naquela cruz do Calvário, e hoje nós podemos